Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo do tempo, no gráfico, é, pessoal, de imediato, olhando para este gráfico, dá para notar que esta função é uma função seno ou uma função cosseno? Exatamente. Então, nós iremos utilizar esta função. P de T igual a mais ou menos A, que multiplica cosseno de WT, certo? Bom, ainda pelo gráfico, dá para a gente identificar a imagem desta função. Ela é igual a, exatamente, um intervalo fechado, que está variando de -3 a 3, certo? Que é este intervalo. Já que a gente está falando de propriedades desta função, e qual é o domínio? Exatamente, é o conjunto dos números reais. Porque essa função ela continua infinitamente para a direita e infinitamente para a esquerda, certo? Bom, nós também sabemos, de acordo com o enunciado, este W que está multiplicando a nossa incógnita, que ele é dado por 2π dividido por T, onde T é o período. Professor, não me lembro qual o período da função cosseno. Não tem problema. Então, vamos rever como que a gente faz para identificar o período. Então, pessoal, de acordo com este gráfico, o período da função cosseno de x é igual a, exatamente, este intervalo. Este intervalo vai nos dizer qual é o período dessa função. Ou seja, neste caso, P é igual a 2π. Tudo bem? Bom, então, voltando para a nossa questão, o período dessa função é este intervalo. Ou seja, T é igual a π. Tá certo? É este intervalo. Bom, sendo assim, basta a gente substituir T por π. Π dividido por π é igual a 1. Ou seja, W é igual a 2. Então a constante W é igual a 2. Então, P de T é igual a mais ou menos uma constante A que multiplica o cosseno de 2 vezes T, tá certo? Agora nós iremos avaliar o comportamento desta função através do aplicativo GeoGebra. Bom, então aqui, pessoal, nós vamos começar avaliando a função f de t igual a cosseno de t. Ela se comporta desta forma, tá certo? Esta função intersecta o eixo y em 1, e a imagem está variando de -1 a 1, tá certo? E se for 2 vezes cosseno de t, nós teremos essa função, intersectando o eixo y no ponto 2, certo? Neste caso, a imagem está variando de -2 a 2. E do mesmo modo, e se for uma constante igual a 3? Essa função vai intersectar o eixo y no ponto, exatamente, no ponto 3. Então, aqui nós temos a imagem variando de -3 a 3. Bem? E se essa constante for negativa? Aqui, no caso, quando nós temos cosseno de t, é como se essa constante fosse 1. E se fosse -1? Ou seja, menos cosseno de t, nós teríamos esta função. Ou seja, ela é simétrica à função cosseno de t, tá certo? E a imagem continua sendo a mesma, intervalo fechado de -1 a 1. E do mesmo modo, se a gente multiplicar pela constante -2, ela também vai ser simétrica à função 2 vezes cosseno de t. Então, podemos concluir que se a constante for igual a -3, certo? Essa
função ela é simétrica à função 3 vezes cosseno de t. Então, como nós temos a nossa função intersectando o eixo, digamos, y, que nesse caso aqui está sendo representado por P, no ponto menos 3, significa que a constante A é igual a, exatamente, é igual a menos 3. Tudo bem? Uma outra forma de identificar o período é fazendo o seguinte. P é igual a 2π dividido por K, onde K é a constante que multiplica a incógnita. Neste caso, é a constante que está multiplicando T. Nesse caso aqui, nós temos 2 multiplicando T. Então, substituindo o K por 2, nós temos que o período de fato é igual a π. Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado e até a próxima. Bons estudos!